Café Comunitário, a voz da comunidade nas tardes de sábado. Voltamos com o Café Comunitário aqui na Rádio ABC 900 AM, hoje 29 de novembro. Mande suas sugestões de pauta para o e-mail cafécomunitário@fevale.br e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, que é Café Comunitário Fevale. E o tema do nosso programa de hoje são as vagas temporárias agora no final do ano, mas não só as vagas temporárias, emprego de forma geral. E para falar conosco sobre este assunto, nós temos aqui nos nossos estúdios do Núcleo de Rádio da Universidade Fevale, Ana Cláudia Brown, que é psicóloga do CDL e responsável pelo programa Contrate Certo. Também está aqui conosco o Lutero Rocha, coordenador do Cine de Novo Hamburgo, e também a Débora Leite, que é a coordenadora da Agência de Talentos da Universidade Fevale. Lutero, eu queria começar perguntando para ti, a gente estava falando desde o início do nosso programa sobre os feirões de emprego aqui de Novo Hamburgo. O que é, de fato, o feirão? É uma sacada que deu certo. Foi bem legal. O feirão nós iniciamos ele em novembro de 2012, o primeiro feirão apenas durante a tarde, dá umas 16 horas, né? E tivemos ali no Cine de Novo Hamburgo mais de 400 pessoas, né, em uma tarde procurando emprego. Tinha em torno de 6 empresas atendendo o pessoal. E o feirão funciona assim. São convidadas as empresas que estão interessadas em contratar pessoal e é disponibilizado um espaço dentro do local do feirão de emprego, sendo no Cine, na agência ou em outro lugar, em que cada empresa participa com seu RH, né, tendo 2 lugares para cada empresa e mais um lugar de atendimento para a pessoa que será atendida. Então a pessoa chega ali, encontra o nosso efetivo do Cine, nossos funcionários, o qual é feita uma triagem de qual emprego, de qual empresa que ela gostaria de participar de uma entrevista, até mesmo da seleção, até mesmo da contratação. Então ela vai na empresa selecionada e depois ela volta ao efetivo do Cine ali, o nosso pessoal, e pega novamente uma senha, vai em outra empresa, então ela tem a oportunidade de participar de seleção de emprego de várias dessas empresas. E o mais legal é que pessoas chegam de manhã e dizem assim: ô Lutero, tu me falou para vir no feirão de emprego e eu tô necessitado, tô precisando de emprego, só falta eu sair daqui de novo do mesmo jeito. Eu disse, não, vai dar certo. Daí eu me apavoro, né? E agora se não der certo, né? Só que daí o pessoal tem saído dali e dito assim: ô Lutero, tô com 3 problemas agora, eu disse o quê? Eu tenho 3 empregos para escolher. E isso é legal, né? Isso é gratificante. E nós tivemos esse ano um feirão diferente, que foi o Mega Feirão de Emprego, que aconteceu dia 11 de março, ali na Catedral São Luís do lado, tem um ginásio de esportes, e ali nós tivemos 40 empresas que são parceiras do Cine, né, participando deste evento, e tiveram presente mais de 3.500 pessoas. Tinha pessoal que veio até de Viamão, aproveitando a questão do trem agora, o pessoal vem, né, e mais de 600 pessoas foram contratadas em um dia, né, foi essa sacada, porque foi uma sacada que deu certo, né. O feirão foi o maior feirão de emprego da história do Rio Grande do Sul. Foi muito legal. E nós temos um problema que vocês estavam falando desde o início também, que é sobre a contratação do PCD, que é as pessoas com deficiência, os portadores. Na verdade não é mais portadores, né? A gente não pode mais usar esse termo. Então são as pessoas com deficiência. Por que é tão difícil de contar com um deficiente físico? E depois a Débora pode falar também, porque a Fevale é, né, referência na questão da acessibilidade. Sim, sim. Nós temos vários funcionários, né, que são PCDs, e aqueles que a gente não consegue colocação dentro da instituição, nós contamos também com o programa Inove, onde as pessoas podem encaminhar os seus currículos, né, as pessoas com deficiência, que o pessoal do RH, então, se compromete em fazer uma entrevista, faz uma triagem desse currículo, e a gente, inclusive, compartilha esse banco de talentos PCD com outras empresas, enfim, outras instituições que têm interesse. Então, nós temos uma referência bem significativa, bem importante nesse perfil. Lutero? Ok. Tem uma dificuldade, né? A questão da contratação. Porque cada empresa que tem mais de 100 funcionários, ela tem que preencher uma cota que inicia de 2%, vai até 5%, conforme o número de funcionários da empresa. O Ministério do Trabalho fica em cima disso aí, né? Cobrando rigorosamente e multando rigorosamente as empresas. E essas empresas, através dos seus RHs, elas têm solicitado assim um grande esforço da parte das agências de emprego, como o Cine, para que possam ter essa contratação. Não é fácil, porque os PCDs hoje têm medo de perder o benefício. Isso é um dos detalhes.
né? A família super protege o PCD para que ele fique em casa, protegido, não se exponha. E isso tem dificultado as contratações. É muito interessante ressaltar que as empresas, no momento que elas contratam um PCD, elas se adequam ao PCD e não o PCD se adequa à empresa. Então a empresa também tem um programa junto com o INSS que funciona da seguinte forma: a pessoa é contratada na empresa e naquele período de experiência, de adequação dela dentro da própria empresa, ela continua recebendo o seu benefício do INSS, certo? E após a contratação e efetivação dela dentro da empresa, então ela passa a receber o seu salário, já o seu pagamento da empresa e não recebe mais esse benefício. Caso um dia ela venha a perder esse emprego, esse trabalho, ela faz uma nova perícia e pode voltar então assim receber o seu benefício também. Então há uma dificuldade muito grande, então como tu já disse, são diversos fatores, mas o que mais preocupa então é a perda do benefício e também a proteção familiar, né? É verdade, é isso aí, é isso que a gente tem constatado. As empresas têm se esforçado, eu quero deixar isso bem claro, as empresas têm se esforçado e bastante. Inclusive nós estamos, é bom essa conversa aqui, porque nós estamos vendo a possibilidade de ter uma reunião com autoridades do caso, né, como Secretaria do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, através do secretário seu Edson Borba, e também de quem gerencia o Ministério do Trabalho. Porque precisamos sentar e rever essa situação, porque existe sim a vontade das empresas e essa necessidade dessa contratação. Poxa, gente, tem gente, PCD, deixar isso bem vivo no ar aqui, tem PCD que mudou a vida dele. Eu tenho um amigo meu, e eu tenho autorização para falar do nome dele aqui, tá? Que é o Jorge, trabalha na Magazine Luiza no centro, ele é PCD, ele não tem o braço direito. Ele chegou no Cine, numa tarde lá no Cine, e sentou esperando a oportunidade de ser atendido para que ele pudesse ser uma pessoa para distribuir panfleto. E nós falamos para ele, não, tu não precisa ser só distribuir panfleto. Não, é porque não tem carteira assinada, é difícil de eu assinar minha carteira. Eu disse, não é. Então nós vamos te encaminhar para um trabalho. Encaminhamos ele para uma empresa de calçado, bem conhecida. Ele foi contratado, ele ficou de chefe logo lá dentro, porque ele teve vontade de trabalhar, ele era um exemplo para a empresa. Logo depois ele apareceu lá no Cine, numa outra tarde da chuvosa, me lembro direitinho, que estava vazio o Cine, com o certificado do Pronatec. Ele fez o curso do Pronatec, recebeu das mãos da presidenta Dilma o certificado, estava super feliz. Foi lá dar um abraço em cada um de nós e agradecer por essa oportunidade que ele teve de um dia a gente conversar com ele e encaminhar para o trabalho. Gente, é muito importante. Hoje ele cuida de um setor dentro da Magazine Luiza, está sempre bem arrumadão, de gravata e tal. O Jorge é um baita de um parceiro, um amigão, e é sempre bem-vindo lá no Cine. É interessante falar que entra na mesma história das vagas agora temporárias do final do ano, né? Que depende da pessoa em se adequar, em ir com vontade de trabalhar. É verdade. É só ter vontade, ter garra. Até né? Aproveitando, né, entre os benefícios, por exemplo, aqui na universidade, tem a possibilidade de ou recomeçar os estudos ou concluir os estudos. Isso é muito importante, acho que valoriza muito quem está na universidade como funcionário, enfim, independentemente do PCD ou não, mas isso é bem importante, isso valoriza também o funcionário. Não, ser complementar o Lutero, que ele tocou numa questão que é bem importante quando a gente fala de PCDs, que é a lei de cotas, né? Que a gente diz que socialmente é uma ação afirmativa e a gente vê essa movimentação em relação a PCDs muito alavancado por essa questão da lei de cotas, essa cobrança que realmente é muito rígida que a gente tem do Ministério. Eu acho que o Jorge, que tu citaste, é um exemplo de superação, mas eu também vejo nas empresas que quando a gente recebe um PCD, e a Débora deve ter passado por isso como gestora, ou pelo primeiro contato que a gente não sabe muito bem o que fazer e o que a gente pode cobrar ou não dessa pessoa. Então, a adaptação vem tanto do PCD de estar se inserindo nesse mercado de trabalho. Muitas vezes ele é uma pessoa que não foi estimulada a vivenciar o mundo, a ter uma preparação para o mercado de trabalho, desde aquela coisa que a gente tem quando é pequeno, já estão perguntando o que a gente vai fazer quando a gente crescer. Então a gente tem o trabalho na veia. E talvez eles não tiveram esse estímulo, essa preparação, mas
Também tem uma questão da empresa de ter um maior conhecimento de como é trabalhar com o PCD. Que a lei de cotas em si, ela é um estímulo para que a gente fazer essa questão dele ser inserido na empresa. Mas isso não garante que realmente ele vai estar adaptado ao trabalho. Eu acho que o esforço ele tem que ser um pouquinho maior e ele passa pelo conhecimento. Se eu estou recebendo um PCD, como é que eu faço? E muitas vezes a questão ela não tem mistério nenhum, que tu pergunta para a pessoa, olha... Como tu te sente melhor, o que eu posso fazer, aquela questão básica que a gente tem de comunicação nas relações interpessoais também. Mas é importante ter mais informação, também preparar a equipe de trabalho, provavelmente, olha, a gente está recebendo um PCD, ele tem esse tipo de deficiência, ele tem esse tipo de habilidade, talvez cuidem isso um pouquinho mais. Então, acho que apesar do estímulo da lei de cotas, falta muita informação ainda no mercado para a gente ter vários Jorges por aí tendo sucesso dentro das empresas. Só para finalizar, essa parte do que a gente estava conversando, quantos PCDs a gente tem na Fevale, por exemplo, Débora? Porque eu vejo mais aqui na Fevale do que na rua, por exemplo. Sim, é que a gente também tem que obedecer à exigência do Ministério do Trabalho, então é proporcional ao número de funcionários que a gente tem. Sim. Então, nós temos, em média, 70 PCDs dentro da universidade. Então é um desafio para a gente. Porque não tem nenhum local aqui na Fevale onde o PCD não possa ir, né? Um cadeirante, por exemplo. Não há nenhum lugar. A instituição é super preparada para atender sanitários, mesas, acessibilidade. A gente tem um setor exclusivo para isso também, para cuidar, né? Todo atendimento também psicológico, fisioterapia. Então a gente tem um embasamento assim, bem importante, até pelas múltiplas atividades que a universidade tem. Então uma preocupação bastante grande. Débora, agora a questão do estágio. Diferente do emprego temporário, não deixa de ser um emprego temporário, exato, mas esse não há possibilidade, né, de efetivação. Estágio de 2 anos que o acadêmico tem aqui na Fevale. Isso. Como é que se prepara ele, né, como a gente conversava antes, né, o Leonardo falou, o primeiro emprego de muito jovem, se prepara ele para o mercado de trabalho, independente do núcleo que ele se estabeleceu aqui na Fevale, e também a Ana pode complementar com o trabalho psicológico que se faz para que ele, né, tome o seu norte e saiba que depois desse estágio ele pode tomar o mercado de trabalho aqui na Fevale. Sim. Além dos estagiários, a gente tem também aprendizes, né? Sim. Que faz parte também do processo do Ministério do Trabalho, enfim. Então, são 2 perfis muito semelhantes que muitas vezes, então, equivale realmente ao primeiro emprego, à primeira experiência, ao primeiro contato, à primeira reunião. Então, muitos vêm muito ansiosos, né? Mas a gente sempre tem uma atenção especial com eles, né? Para inseri-lo dentro do grupo, para que ele se sinta bem. Então, tem sempre um acompanhamento. A gente sempre tem um supervisor que acompanha esse estagiário. A gente recomenda sempre que faça também os feedbacks com eles também, que isso é bem importante. Porque eles não têm, às vezes, a referência do trabalho, né? Então, dependendo da situação, como tu citaste anteriormente, já vem com uma roupa diferente, dependendo da situação, não é a mais adequada. Então, a gente tem que chamar, atender, né? Dar umas dicas de comportamento, de como fazer essa postura dentro do mundo do trabalho, né? É interessante falar da importância dessas dicas, até porque, sei que quebrando um pouco de protocolo agora, meu primeiro emprego foi aqui na Universidade de Fevale, comecei trabalhando na TV, hoje trabalho com rádio, e já no meu primeiro contato, assim, com uma entrevista de emprego eu consegui. E eu percebo, assim, dos outros amigos que eu tenho, alguns acabaram voltando para a universidade depois para trabalhar aqui, continuo estudando aqui, mas das dicas que eles deram, eu era o único que não tinha nenhum emprego ainda, mas o resto era tudo assim, eu trabalhei com, por exemplo, na lanchonete do meu tio, vendendo roupa com minha mãe. Sim. E esse era o emprego, e daí chegou aqui, o pessoal não sabia o que fazer, pelo fato dos empregos ser a maioria das vezes com família, com amigos, e o feedback que a gente tem, assim, não, eu acho legal tu falar isso, se portar de tal forma, essa vaga talvez não seja melhor para ti no momento. Isso. Esse contato que a Universidade de Fevale dá, assim, eu acho interessante. Também eu acho que o Cine também dá esse feedback pro candidato. Lutero, isso que o Leonardo está falando, essa preparação, esse incentivo que a universidade dá, por exemplo, as outras universidades também provavelmente devem dar. Tu acha que as empresas, né, tu acha que o Cine faz isso também, que as empresas incentivam para um melhor trabalhador, um melhor inserção no mercado de trabalho? Com certeza. Nós temos um trabalho que nós temos feito com o pessoal do EJA,
que é de motivação profissional. Então, eu tenho ido, às vezes levo o pessoal do Cine junto, a gente forma uma equipe assim, a gente faz um trabalho bem descontraído com o pessoal do EJA, né, à noite, para que o pessoal possa se apresentar quando vai procurar um emprego. A gente faz algumas brincadeiras com o pessoal e mostra como tu deve te conversar numa entrevista de emprego, a tua apresentação, enfim, o teu grau de escolaridade, a tua vontade, a tua fome de conseguir um trabalho, né? Então a gente tem várias histórias, vários exemplos, né? Lá no Cine teve um senhor, um rapaz, um jovem, muito estiloso, né? E ele foi para trabalhar com telefonia, né? Vender celular e tal. E essa é uma questão. Todos estavam lá devidamente, entre aspas, arrumadinho, né? E ele estava todo de preto, botinão, cabelão, estiloso, bonito, né? Mas estava estiloso. E deixaram ele por último, né? E eu senti que aquele pessoal que estava contratando ali ia deixar ele por último, não ia nem conversar com ele. Eu chamei ele e tem que ver que pessoa maravilhosa, ele é joia demais. E ele disse assim: pai, eu preciso muito trabalhar, aconteceu um monte de fatos na minha casa, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar minha mãe. Coraçãozão bom mesmo, sabe? Eu disse assim: quando tu for conversar com a pessoa, tu chega nele, tu aperta a mão dele assim bem forte, olha lá dentro, no fundo do olho dele, e diz assim: ó, eu sou a pessoa certa para este emprego. O que tu precisar que eu faça, eu faço. Quer que eu corte o cabelo? Eu vou cortar o cabelo. Quer que eu tire a barba? Eu vou tirar a barba. Quer que eu use só terno e gravata? Eu vou usar terno e gravata. E vou ser o melhor vendedor que tu tiver. Porque ele tinha essa vontade, ele estava precisando. Quando ele chegou para ser atendido por último, a pessoa disse: não, deixa teu currículo aqui que eu entro em contato contigo. Ele: ok. E deu a mão para ele. Eu estava cuidando, ele estava em cima de uma escada lá no segundo piso. Segurou na mão do cara, olhou bem dentro do olho do cara e disse exatamente isso. O cara disse assim: tu tá contratado. E ele foi contratado. Até hoje ele trabalha nessa empresa. Estava trabalhando agora no Calçadão, era o melhor vendedor deles. E deu certo, sabe? Esta garra é importante, mas tu precisa dar um incentivo, precisa dar uma força. E esse trabalho que a gente tem feito nas escolas, no outro dia, gente, por exemplo, lá no Kefas, no outro dia, vai 5, 6, 7 alunos lá procurar emprego. Nunca tiveram uma oportunidade. Hoje estão trabalhando no Big, no Bourbon, trabalhando no Subway, estão trabalhando no escritório de contabilidade, na Unimed, enfim, é muito legal. Desculpe que eu me empolgo. Tudo bem. É sempre importante relatar, dar esses casos, porque a gente sabe que é difícil. Às vezes o pessoal tá em casa assim: não, mas eu não vou ir porque eu não tenho estilo para isso. Eu tô, por exemplo, se o pessoal acompanhassem a TV Fevale, que eu também trabalho, eu deixo a barba crescer, eu tô sempre com o cabelo comprido, e pra televisão não é atraente. Mas chega um ponto que tu mostra que tu quer trabalhar e eles aceitam, não tem. Na RBS também tem casos assim, em todos os jornais acabam tendo casos assim, sabe? Ainda mais no jornalismo, que é uma vaga, são vagas mais restritas, assim, a gente tem... Até nos bancos, hoje a gente já tá vendo pessoal com barba. Então é bem interessante, assim, trazer esse relato pro pessoal que tá em casa se motivar também, né? A gente já está se encaminhando para o fim do nosso programa, ainda no que o Leonardo falou. Ana, qual é o trabalho psicológico que se faz quando se tem que mudar, às vezes, o estilo para um determinado emprego, ou quando tu percebe que, fulana, desse jeito não vai dar, tu vai ter que mudar, tu vai ter que cortar teu cabelo, tu vai ter que mudar teu estilo de roupa. Como é que a gente faz isso? Acho que o que a gente está falando aqui, que a gente usou bastante a palavra habilidade, que quando a gente fala de preparação para o mercado de trabalho, a gente está falando também de uma preparação pessoal. Eu sempre digo que não existe candidato sem experiência, sim candidato que não valorizou a experiência que já teve até o momento, como, por exemplo, para primeiro emprego. Pode ser que eu nunca trabalhei, mas, bom, em que grupo eu assumi uma posição de liderança, ou quais foram as responsabilidades que eu tinha, e isso é interessante para o próprio selecionador, que tem que ser uma pessoa que tem, de certa forma, essa sensibilidade mais aguçada e consiga perceber em relação a isso. A pessoa também tem que pensar até quanto ela está disponível para mudar, que nem esse candidato que ele contou a história, esse eu não lembro o nome, mas ele também estava disponível para mudar o cabelo, para mudar a barba, então a gente tem que ver até onde a gente tem essa disponibilidade de mudança e muitas vezes pensar se a gente combina com a vaga que a gente está almejando. Não adianta, olha, eu ter um estilo super alternativo e eu querer trabalhar num lugar que é super sério. Não vai ter uma combinação e talvez quando tu entrar nesse lugar e começar um emprego, tu vai ver que os valores não fecham. Então, a gente tem que ver o que está disponível para mudar, fazer essas mudanças efetivamente. Eu acho
que a gente tem meios de fazer isso, pessoas e programas que nos auxiliam, e também procurar pensar aquilo que se encaixa com o meu perfil, porque uma mudança total de personalidade, de jeito de ser, a gente não consegue ter, mas sim esse cruzamento entre a vaga e o candidato, que eu sempre brinco que quando a gente vai para uma entrevista de emprego é como se fosse um namoro, a gente está vendo se a gente topa ou não casar. A gente tem que ver como é que fica essa combinação aí. Perfeito. Infelizmente o Café Comunitário de hoje está chegando ao fim. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Débora Leite, coordenadora de Agência de Talentos aqui da Fevale. Obrigado, Débora. Muito obrigada. Também o Lutero Rocha, coordenador do Cine de Novo Hamburgo. Obrigado, Lutero. Valeu, muito obrigado. E também Ana Cláudia Brown, psicóloga do CDL, responsável pelo programa Contrate Certo. Muito obrigado, Ana Cláudia. Obrigada. E esse então foi o Café Comunitário de hoje, 29 de novembro de 2014. Na apresentação, eu, Leonardo Couto, e também meu colega Vitor Furtado. A produção é de William Brizola e Jéssica Coferi. A técnica é de Reinaldo Silveira e também de Carlos Pereira. A orientação é da professora Caroline Colpo e do professor André Conte. Um bom final de semana e até o próximo sábado. Até lá.